De volta do Hoje em Foco. Você é daqueles que sua frio só de pensar em falar em público? Ou toda vez que quer expressar uma ideia para outros, fica nervoso, gagueja, perde a voz e até esquece os detalhes importantes a serem abordados? Saiba que você não é o único e para não ter mais medo é bom se preparar, ter um bom conhecimento do assunto a ser abordado e assim também como aprender sobre as técnicas de apresentação e oratória. Para falar sobre esse assunto eu converso agora com o palestrante Frederico Costa Curta, que também faz um coaching com alguns profissionais também. Não é isso? Então, nós vamos falar sobre essa arte, então, para a gente se preparar para falar bem em público. Frederico, um prazer recebê-lo aqui no Hoje em Foco. Muito obrigada pela sua participação. Há quem diz, algumas pessoas dizem que o mundo é dividido em dois grupos. As pessoas que falam em público e os que não falam. Então, é uma brincadeira que se comenta por aí. É muito importante saber falar bem em público. Qual a importância da oratória? Viviane, é incrível. Fizeram várias pesquisas sobre o medo. E, na verdade, qual que é o grande medo? Qual que é o medo dos medos? Não é medo de barata, não é medo de assalto, não é medo de avião. É o medo de falar em público. As pessoas tremem na base. Mesmo as pessoas que não são tímidas. É muito comum. Mesmo as pessoas que já têm prática, têm medo de falar em público. Teve o Osmar Santos, antes do acidente dele, um grande locutor, ele dizia que o dia que eu parar de ter medo de falar em público, eu paro a profissão porque não tem mais graça. Inclusive o profissional também que está diante das câmeras, no dia que a gente parar de sentir aquele frio na barriga, que fala, vai entrar no ar. Então, assim, é bom esse friozinho ainda que dá assim na gente. A gente ainda tem paixão pelo que faz. Que no dia, como ele mesmo comentou, no dia que não estiver sentindo mais nada, que já não tem mais aquela paixão de querer fazer, tá tudo certo. Nos cursos que a gente faz, a primeira abordagem que a gente dá é a respeito do medo. O medo é comum, é o que você falou. Todo mundo tem medo de falar em público, e isso faz com que a pessoa se preserve, se prepare, faça cursos, se acalme, coloque mais ar na voz. A gente vai ensinando isso no curso e é incrível como as pessoas, mesmo as tímidas, elas não deixam de ser tímidas, mas mesmo as tímidas, ela tem lá pelo menos um repertório de ações para ela fazer durante a apresentação, que é um sucesso. O que uma pessoa pode fazer para se preparar psicologicamente para encarar essa missão? Podemos ficar aqui uns 3 dias falando sobre isso. Porque, na verdade, essa algumas dicas assim, né? Mas a gente trabalha com várias dicas, né? A primeira coisa é a pessoa saber que ele vai para uma apresentação e a apresentação começa bem antes da própria apresentação. Ele se prepara, não é com o conhecimento do conteúdo que ele vai falar. Isso ele tem que saber mesmo. Se ele não sabe o conteúdo, não vá para a apresentação. Sim, se ele vai falar sobre corrida de cavalo, que ele saiba sobre isso. Então, nós estamos falando de algo que vem antes e que vem depois, da questão do conhecimento especificamente de um conteúdo. Ou seja, ele vai se preparar, ele vai, por exemplo, usar algum fato histórico, ele vai usar algum fato bem-humorado para quebrar o gelo com a plateia. Então, o quebra-gelo é fundamental no início. Quais são alguns quebra-gelos assim, mais sugeridos, assim, na hora que... Uma delas, uma que funciona, que é uma maravilha, é elogiar a plateia. Então, pessoal, boa noite, eu estou muito feliz, eu estou vendo que vocês vieram aqui, estão muito animados, pessoal bonito, pessoal que talvez veio preparado, está querendo aprender, a plateia já começa a ficar mais ligada em você. Sim. Outro é contar algum fato bem-humorado que aconteceu. Olha, gente, eu estava vindo para cá, foi tão interessante. Porque nós latinos a gente ama historinhas, né, assim... Contar histórias, contar uma historinha que a pessoa começa a se identificar no que está falando. Ela que estava lá meio desanimada, eu vou ter que ver uma palestra dessa pessoa, de repente, opa... Aí você começa a ter conexão com a plateia e começa a enfrentar o medo, porque você começa a ver resultado na atuação. Até na hora que a pessoa apresenta, olha, nós vamos falar com a pessoa que é tal, isso, aquilo, não sei o quê. Então já cria uma expectativa e às vezes quando vem um palestrante fala assim, bem, olha, né? Aí ele faz uma brincadeira, eu não sei, assim, realmente de fato. Mas ele faz uma coisa que corta, a pessoa já começa dando risada. Outra coisa é o apresentador, a pessoa que vai fazer a apresentação, saber que existe o orador que ele imagina que ele é e o orador real. O orador real é o que a plateia vê. A plateia pode não estar vendo um pigarrozinho na garganta, pode não estar vendo o medo dele, pode nem estar percebendo que ele está vermelho de ansiedade. E ele está achando que eles só estão prestando atenção nisso. Sim. Então, pôr o pé no chão, saber que existe a realidade, que eles às vezes estão até se conectando com o que você está falando, e você está viajando achando que você não está sendo compreendido. O local onde a pessoa que vai dar a palestra se posiciona tem uma importância, porque eu falo assim, por exemplo, a questão de um púlpito, de repente, está diante de um púlpito. Se o profissional está nervoso, ele está com papel na mão, então assim, ele pode estar falando bem, mas a folhinha ali está denunciando ele. São várias coisas que podem denunciar, são os vícios.
Os vícios? São os vícios que a pessoa tem. Uma caneta, a pessoa fica... Eu já vi em apresentação a caneta pular com as molinhas assim na frente da pessoa que estava apresentando. Nossa! Ou aquela canetinha de laser, por exemplo. A pessoa acha, não, agora eu sou moderno. E fica aquela bolinha ali tremendo, tão nervoso que ele tá demonstrando a ansiedade dele. Ai, que horror, gente. Papel, chega no fim da apresentação, está todo amassado, rasgado, dobrado. A pessoa ficou nervosa e ficou mexendo com as mãos. O que fazer com as mãos durante a apresentação é muito importante. Não só o que fazer com as mãos. Onde posicionar as mãos? Isso vai depender, assim... Vamos lá. Onde posicionar as mãos? Tem tanta coisa. Legal. Primeira coisa, se você está em pé... Eu vou só lembrar que essas informações todas, ele está dando curso, o seu curso vai ser quando? O segunda turma que nós já estamos fazendo vai ser agora sábado a primeira aula e depois de 15 dias vai ser a segunda aula, é o dia inteiro. O dia inteiro, sábado, é isso? Segunda turma, sábado já é agora? a primeira aula da segunda turma, sábado agora no auditório lá da Tônus, academia lá em Ilhéus. E depois a segunda aula vai ser junto com a segunda turma e vai juntar tudo no auditório do Hotel Pablo. Mas o senhor é da onde? Da Tônus. Não, da onde o senhor de que cidade? Eu nasci em São Paulo, já estou aqui na região há praticamente 10 anos, sou empresário na região, tenho uma academia, tenho uma consultoria, fiz mestrado na universidade, já tenho aqui uma história já longa aqui na região. E aí, essa decisão agora de fazer esse curso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que eu estou interrompendo, mas então esse curso vai estar disponível mais vezes também. Essa é a segunda turma, e conforme for tendo aceitação, eu já fiz esse curso em Salvador faz 10 dias, também foi um sucesso lá no Ímpar Concursos. Ai, que bacana. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, que o telespectador vai estar assistindo e vai falar assim, onde é que eu encontro esse homem, meu Deus? Onde é que eu vou poder pegar? Porque é de fundamental importância. Então, vamos voltar aqui. Recapitulando, as mãos. O que eu faço com as mãos? Elas demonstram muito da tua ansiedade e muito da tua emoção positiva e negativa. Então, quando você vai falar, está em pé, normalmente, mãos soltas ao lado do corpo. E você de vez em quando... Mas não muito caída, não? Assim. Soltas, relaxadas. Relaxadas. E quando de vez em quando você quer dar uma entonação, você quer clamar para uma emoção maior, você quer calma para a plateia, você quer levar a plateia para algum lugar, você quer mostrar energia, você quer mostrar raiva, você usa as mãos para demonstrar o que você está falando. É uma conexão com o teu argumento. Então tem gente que fica falando só assim. Fica só falando, e isso vai distraindo a plateia, que ela fica olhando só para as mãos, daqui a pouco elas não têm mais conexão com o que você está falando. Colocar as mãos assim, posicionar ao lado da cintura, né? E de repente, assim, como muitos apresentadores, né, fazem para não ficar com o braço. A ideia é não criar um vício que você fique sempre com a mão numa posição específica. Né? Assim, mão nos bolsos também. De vez em quando, a mão no bolso evitar também. Completamente, mas de vez em quando você pode pôr, de vez em quando você faz isso. A ideia é o que sua mão está transmitindo, o que suas mãos estão transmitindo para a sua plateia. Como é que a mão pode transmitir paz para a plateia? Relaxamento. Relaxamento. Então, deixa a mão relaxada, você não precisa ficar gesticulando para transmitir o seu recado, você precisa sim demonstrar a tranquilidade. Quando a plateia está sonolenta, não é muito bom sinal da palestra, mas quando, vamos dizer que seja um curso, às vezes, são alguns seminários, congressos, são 2 dias inteiros, 3 dias inteiros, e realmente, às vezes, a pessoa fica um pouco cansada pela própria posição, voltou do almoço, então, às vezes, o palestrante não tem, então, mais aquela, né, tá na fase ali, fazendo digestão, e a plateia fica um pouco de sono. O que o palestrante faz para acordar o pessoal? A gente usa ritmo e intensidade. Então, vamos supor que eu estou falando num ritmo até meio sonolento, não deveria. Aí, vamos supor que alguém agora está lá dormindo, lá em casa. Eu falo, gente, vai ser muito bom vocês prestarem atenção no que vocês vão ouvir agora, vai ser bom para vocês. E depois, vocês vão poder usar na vida de vocês. A pessoa já dá uma mexida. Se tem alguém que está querendo dormir, eu começo a falar olhando para ela. Ela fica um pouquinho sem graça, arregala os olhos e daqui a pouco ela está acordada. Eu tenho a obrigação de duelar com a minha plateia e é um duelo delicioso, é gostoso. Você tendo a técnica, você aplica a introdução, a preparação, o assunto central, uma conclusão com emoção. É um duelo delicioso. Frederico, o que eu falo é o seguinte, é porque muitas pessoas têm medo de câmera. Bem que hoje em dia melhorou mais com a Nui aqui, né? Nui toda bonitinha, tem a Paulinha também. Quando era Léo, assustava mais um pouco. Mas a questão que eu falo assim, com relação ao medo da câmera, eu aprendi uma coisa, que quando a gente está diante de uma plateia, o seu feedback é imediato. Né? Então, assim, antes eu dizia assim, olha, eu preferia estar na frente, assim, dar uma palestra ou fazer um seminário, falar diante de 1000 pessoas,
Noriviane, você vai falar, de repente, de um tema que eu já conheço imediatamente, do que, de repente, está na frente, porque a gente não está vendo a reação do telespectador. A plateia, se você vê que a plateia não está gostando, você muda. Então, tem essa facilidade. Já nas câmeras, você não vê como é que está essa reação do pessoal lá atrás. Se você está equilibrada, tudo bem, mas às vezes o feedback negativo te derruba. Então, às vezes, pelo menos, se não tem plateia, pelo menos não tem o feedback negativo. Sim, mas, de qualquer forma, lado. O mesmo feedback negativo, se você está focada, você corrige na hora. Entende? O que fazer, meu Deus? Pensei, a pessoa está dando uma palestra e está tendo feedback negativo. Não, detona qualquer um. A pessoa já fica assim, meu Deus, não estou sendo interessante. Como controlar esse lado emocional ali na hora que a palestra não está... É uma das características de um bom orador, criatividade, adaptação. Ele veio para falar alguma coisa, ele veio para falar de um certo jeito. Não está dando certo? Plano B, plano C, plano D. Então... Tipo o quê? Desce do palco, senta ali no palco, anda no meio da plateia, conversa com as pessoas. Até porque você usou uma palavra que para mim é palavrão. É? Palestra. Com todo respeito. É mesmo? Isso já está fora de uso. Agora vamos fazer dinâmica, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer uma oficina. Desculpa, né, Liliane? É porque para mim, assim, não, tá a ideia qual que é? Não existe mais essa história de uma pessoa saber tudo e 30, 40 pessoas não saberem nada, ficar lá esperando a pessoa dar um recado. É integração, é ouvir. Sim. As pessoas têm o que ensinar pra gente. Bacana, com certeza, ninguém é um vaso vazio, com certeza. Essa troca de informações com o pessoal ali. É por aí. Bacana. Bacana. Então, a pessoa tem que usar a criatividade dela ali. Então, com a criatividade, você percebe, por exemplo, você veio para falar para um público de um nível cultural maior. Aí você tem uma preparação com algumas palavras mais difíceis. Aí o pessoal com aquela interrogação, assim, flutuando em cima da cabeça dela. Com nível cultural maior ou nível cultural menor? Você veio preparado para falar para uma plateia de um nível cultural maior. E aí chega lá... Tem, sei lá, criança, adolescentes, precisava de plateia, trouxeram um monte de aluno da escola para poder encher tua plateia. Sim. E aí você tem um público diferente daquele para o qual você veio preparado. Entendi. Criatividade, plano B. Sim, não pode usar as palavras complexas. O vocabulário, você vai buscar lá no teu repertório de palavras, aquelas palavras que você sabe que vão ter mais conexão com aquela plateia. Sim. Se você vê que a plateia está mais incomodada na poltrona, faça levantar, faça um alongamento, faça um trabalho de grupos, que eles vão entre eles fazer alguma coisa e depois vão apresentar. Que é fantástico. Isso funciona. Fantástico, a troca. Há uns 2 meses, a doutora Karina Kerbini me chamou no evento do Ministério Público, porque assim, o dia inteiro aqui na UESC, e ela falou, Fred, o pessoal vai chegar dormindo depois do almoço. Então ela falou, você vem lá para fazer alguma coisa para acordar essa turma. E foi o que aconteceu. Está no auditório da UESC grandão, as pessoas isoladas, quem estava lá vai lembrar. E aí todo mundo meio isolado, de manhã tinha dado umas brigas, estava o clima meio ruim. Eu me informei direitinho e falei, bom, agora eu vou fazer alguma estratégia de quebrar esse gelo e acordar as pessoas. E pelo feedback que deu, que as pessoas me deram, foi muito bacana, porque as pessoas acordaram, então elas cantaram, gritaram, e aí eu mandei chegar mais perto, sabe, contato humano, contato físico, isso funcionou direitinho. Olha, a gente vai... Posso chamar de Fred? Por favor. Vou chamar de Fred, já que foi o Fred é mais fácil do que o Frederico, né? A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e eu só vou fazer um comentário que eu participei de uma não há muito pouco tempo, foi com o Raul Candeloro, ele é mestre de vendas, não sei se... Ele, inclusive, foi em Ilhéus há pouco tempo. E aí ele falando sobre a técnica de vendas, ele falou assim, vocês que estão sentados aqui, tá? A gente estava aguardando a palestra... A apresentação começar. Gostei. A apresentação começar. E ele vem e pergunta assim, quantos de vocês aqui já trocaram cartão entre si? Vocês conhecem a pessoa que está do seu lado? Mas vocês estão aqui esperando há 10 minutos, ele fez de propósito, começar e ninguém conversou com seu colega ao lado. Isso aqui, todo momento que trabalha com vendas, ou em qualquer apresentação que você participe, dinâmica, workshop, é um momento de você, como profissional, trocar cartões, fazer contatos, ampliar seus negócios, contatos profissionais, abrir oportunidades. E eu falei, poxa, gente, é mesmo. Então ele fez na mesma hora, olha, vocês têm 1 minuto para trocar cartões, tá, não sei o quê. Quem foi que conseguiu no final? Então aquilo ali, pensem como é que não começou diferente a nossa visão. É um paradigma revolucionou. Vamos a um intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar o que fazer para você não parecer tão verdadeira quanto uma nota de R$3. Estamos de volta com Frederico Costa Curta. Ele
está fazendo curso este sábado e faz cursos, na verdade, né? Além de coaching também, ele faz cursos sobre oratória, né? Sobre a importância, ensinando as pessoas a importância e a arte de se comunicar bem diante de uma plateia. Nós estávamos conversando no último bloco e a gente falou sobre a questão de que muitas pessoas parecem tão verdadeiras quanto uma nota de R$3, que a pessoa às vezes não passa naturalidade, parece uma coisa forçada. O que fazer então? A prática é importante para se falar com mais naturalidade? Vamos dizer, são duas coisas muito importantes a respeito disso. Primeiro, nada como a prática. Mesmo a pessoa que faz o curso, e às vezes a pessoa fala assim, vou fazer o curso, vai ficar forçado, eu preciso ter talento, não nasci com talento. Mesmo a pessoa que faz o curso, só a prática é que vai dar naturalidade. O curso vai dar uma ferramenta muito importante para ele seguir, é um guia, para ele se sentir mais seguro, para ele ter um sucesso já bastante suficiente nas primeiras apresentações. Mas a ideia que eu falo no curso, a ideia é o orador sair do curso querendo fazer discurso em festa de criança, em festa de aniversário, em reunião de trabalho. A pessoa levanta, pessoal, peraí que eu vou falar, que eu preciso praticar, porque só com a prática que eu vou adquirir naturalidade. Quem é muito tímido, por exemplo, e tem dificuldade até de abordar uma pessoa. Por exemplo, eu vou praticar assim, na hora de alguém que está andando na rua, eu vou parar e vou perguntar, licença, onde é que fica tal lugar? Só para essa questão de ter mais facilidade ao abordar alguém, ao falar com outra pessoa, que tem pessoas que têm uma timidez extrema, né? Timidez, você considera, Fred, timidez um defeito? Pelo contrário. Está provado que é qualidade. Saiu uma reportagem há pouco tempo, eu não sei em qual revista, recente, acho que faz umas 2 semanas, dizendo que agora é a hora e a vez dos tímidos. É mesmo? Eu acho um charme. Obama. Eu acho um charme. Aquela menina que entrou em primeiro lugar em Química lá no Rio de Janeiro, que é atriz, tímida. O Bill Gates, tímido. O que é timidez? A timidez é uma pessoa sensata, que não é atirada, que pensa muito antes de fazer, e que muitas vezes, por isso, foi bombardeada na sua infância com repressões. E a ideia é, através de um curso desse, ou através, por exemplo, do coaching, que é um trabalho que eu faço, que eu sou o primeiro coach daqui da região. O que é esse coaching? Coaching é uma assessoria individual que em 10 a 15 sessões a gente ajuda a pessoa a fazer seu objetivo de vida profissional, de carreira ou de vida mesmo, não perder o rumo, não perder o foco, não se perder no caminho, afastar os sabotadores e aproximar o que é incentivador. Então, no caso, é como se fosse um personal trainer, não do corpo, mas da profissão. Seria mais ou menos isso? Está entre uma terapia Sim. de psicólogo e um consultor. Sim. O consultor dá uma resposta. O terapeuta trabalha passado, traumas e é importante. O coach, ele trabalha o presente, não dá respostas, ele faz perguntas e perguntas e perguntas direcionadas de acordo com as ferramentas e as respostas brotam e a pessoa, quando vê, ela está focada no objetivo dela. Voltando ao caso da timidez, me desculpe, isso aqui é de falar tanto. Eu vou até interromper de perguntar logo sobre isso. Como aguentar 2 horas falando ali a voz, pessoas que trabalham com essa profissão, né, que viajam muito, fazendo muitos workshops quais são os nomes? Não é mais palestra não, gente. Apresentações. Eu estou dizendo aqui que eu não posso mais falar palestra, que palestra ele falou Virou palavrão. Virou palavrão. Então, apresentações, dinâmicas, vou botar aqui para não esquecer. A ideia principal, Viviane, é o seguinte, voz é uma coisa muito importante. Quem trabalha com a voz tem que ter um fonoaudiólogo de plantão que faça sempre suas consultas e que ensine a usar a voz. No nosso curso, a gente dá algumas dicas. Sim. A principal é, ponha ar na sua voz. Não deixe o pulmão esvaziar mais do que a metade antes de respirar de novo. Se você começa a deixar o ar sumir, a voz vai ficando angustiante, vai machucando a garganta e vai transmitindo essa ansiedade para a sua plateia. E machuca. Então, uma regra básica, enche o pulmão de ar, deixa o ar entrar na sua voz. Mas existem exercícios na área de fonoaudiologia que são para preservar a voz, para quem tem a voz como ferramenta de trabalho. Sim, para algumas dicas de aquecimento. Aquecimento, de preservação, de não machucar a garganta, de como descansar a voz. Isso. Tem pessoas também que fazem muita, eu acho que usam muito tensão, então não projetam a voz no lugar correto e acaba desgastando mais ali, provoca os calos vocais, nas cordas vocais. Fred, a gente está falando aqui sobre a timidez, eu comecei e eu te interrompi mais uma vez. Sim.
voltando novamente aos tímidos, a timidez ele pode ser usado também como um escudo, no sentido de o mais atirado, ele fala mais. Até a Bíblia fala, às vezes, que o sensato ele escuta mais do que fala. Mas os tímidos também ele tem uma característica de quando ele senta, ele é mais observador. Então ele observa mais também quem está ali ao lado e vai saber, ele observa mais quem é quem. Vamos pensar assim, o certo não existe. O tímido, o médio, o mais atirado, é importante que ele conheça essa característica dele e use a favor dele, só isso. E não tem mais contra. que se envergonhar porque eu sou tímida, porque... Mesmo a pessoa mais atirada, mais extrovertida, isso pode virar um tiro no pé. Sim. Então ele também tem que reconhecer que ele é assim e tirar vantagem disso. E não tirar desvantagem. Sim. O tímido, a mesma coisa. Se ele é uma pessoa mais recatada, ele vai fazer uma apresentação mais sóbria, com alguns comentários que ele preparou muito bem, de fatos bem-humorados, de alguma história que ele pode contar, ele vai chamar pela emoção, através dos pequenos gestos que ele está se preparando para aquilo, mas usar a timidez em seu benefício. O Lu estava comentando aqui ainda há pouco no estúdio que ela falou que ela acha um charme ser tímido. E eu, como mulher, falo também que na época que eu era solteira também, eu achava um charme um homem tímido. Nunca gostei